Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Levar nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu, uma chance a mais para que nós consigamos alcançar a perfeição moral, nosso grande objetivo de criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando aos bons amigos se mantenham conosco, nos auxiliando para que das leituras de hoje surjam novos entendimentos, melhore a nossa percepção da verdade divina que está ao nosso alcance e a gente tem tanta dificuldade para compreender. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, né, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, e hoje nós entramos no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Neste capítulo, de um item somente, nós não temos questões e respostas, Kardec faz uma discussão filosófica sobre a reencarnação. Como é um texto longo, né, e não tem partição, não tem divisão, ele é um texto corrido, nós fizemos por nossa conta, nós fizemos para melhor entendimento, para a gente poder destrinchar melhor as ideias que estão contidas nesse texto. Nós fizemos uma divisão em duas partes, vamos fazer esse estudo em duas sessões diferentes. Nessa primeira de hoje, nós vamos ver a apresentação do tema, né, levantamento das hipóteses e questões decorrentes e a discussão da primeira hipótese. E na próxima sessão nós vamos fazer a discussão da segunda hipótese, vamos ler a discussão da segunda hipótese, os fatos e as evidências indicativas e a conclusão a que Kardec chega. No estudo desse tema, né, nesse estudo filosófico que ele desenvolve, essa discussão, ele levanta hipóteses lógicas e contra-argumentos e identifica, né, os diversos grupos de adeptos. Né? Então, é um texto, vamos dizer assim, não é um texto complicado, mas é um texto muito rico de ideias e por conta disso nós vamos fazer uma leitura um pouco mais lenta, tentando colocar o nosso entendimento, nossa visão, né, ao longo da leitura. Vamos lá então. O item número 222, Kardec inicia com a apresentação. O princípio da reencarnação é milenar. Não tem título, tá? É um texto corrido. O título fica por minha conta. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser uma invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição?
ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade, a antiguidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria uma prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos, os orientadores, rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. A palavra metempsicose é a doutrina que admite que as almas mudem de corpos, transmigração, entre homens e animais. A reencarnação não admite essa hipótese. A reencarnação só admite a transmigração das almas de corpos humanos para humanos. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, da publicação do Livro dos Espíritos, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. E aí Kardec entra no levantamento das hipóteses, as duas hipóteses possíveis, né? E identifica os grupos de adeptos. Examinemos de outro ponto de vista a matéria, a reencarnação ou a pluralidade das existências. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corporais. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Então, Kardec levanta as duas hipóteses possíveis. Ou há uma pluralidade, ou é a unicidade das existências. Várias existências ou uma única. Aí nós entramos na primeira hipótese, né? Nós vamos agora, ele vai agora identificar, né, os grupos de adeptos, as correntes de adeptos.
Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam a um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas, para merecerem ser mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam, que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme ao que tiverem feito neste mundo. Que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal, não lhes seja mais de temer. Grupo número 1, aqueles que negam. Palavra da moda, negacionistas, né? Os que negam a reencarnação, não admitem. E aí entra no grupo 2, né? Que são aqueles espiritualistas, né? Que admitem a existência dos espíritos, né? E de uma maneira ou de outra admitem a reencarnação. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, materialistas, ou pretendem que suas almas vão se afogar num todo universal, onde perdem a individualidade, panteístas, materialistas e panteístas. Como os pingos perdem a sua identidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Na verdade, a resultante, vamos dizer, a consequência, tanto do materialismo quanto do panteísmo, é que a alma perde a sua individualidade, né? Volta ao nada, vamos dizer assim, ela volta a ser nada. Né? Prossegue. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo, não admites que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, que utilidade do bem? Qual a utilidade do bem, melhor?
Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida. E então, desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade. Não? Não é? Mas, porventura teríeis a pretensão de ser os homens mais perfeitos que hajam existido na terra, e, pois, com direito, a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Todos nós nos enquadramos no grupo mais avançado, no que progrediu mais. Não. Ele próprio responde, não. Admitis então, e ele prossegue, admitis então, que há homens de valor maior do que o vosso. Deixa eu fazer todo o texto ele está falando, referindo-se a homens. Hoje se faz distinção, né, homens e mulheres. E quando ele fala de homens, ele fala de humanidade, fala em geral, né, como dita a regra do português, né, se refere a homens com humanidade. Admitis, então, que há homens de valor maior que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária. Nós não somos os melhores, né? Nem os piores. Estamos ali pelo meio do progresso. Colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária, ou intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginar que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois felizes, quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, e viessem lhe dizer: aqui está uma riqueza imensa que podes gozar. Para isso só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, pensam elas, não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações.
acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dois industriais, ele faz uma parábola, dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu empregado, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deves-me por isso uma compensação. Executaste mal o seu trabalho. Ficaste a me dever uma reparação. Consinto que recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos dois industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos à perfeição. Ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fosse mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Aqui, por dever por obrigação de identificar, trata-se de Voltaire, né? François-Marie Arouet, que foi um escritor, filósofo iluminista francês, que viveu de novembro de 1694 a maio de 1778. Essa citação foi feita 200 anos antes desse escrito de Kardec, da ordem 200 anos antes, né? Então ele coloca: disse um filósofo, Voltaire, que se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto, ou da mesma forma, se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta aos nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo o ensino dos espíritos. Hipótese primeira, e ele levanta. Não há títulos, eu os coloco. Se não é encarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única,
A alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência, sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia antes do corpo, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num ou no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Terceiro, de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Quarto, de onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Quinto, por que abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que outros? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes nos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Aqui na sexta questão cabem duas notas. Hotentote é um povo nômade africano, né, do sul da África. Então trata-se de um povo nômade lá da África, Hotentote. E quando ele fala de Laplace e fala de Newton, ele está se referindo a Pierre-Simon Laplace e a Isaac Newton, ambos matemáticos, físicos, astrônomos, né, que trouxeram as leis que nós utilizamos para entender o universo hoje. Então, não são simples cientistas, são iluminados cientistas do nosso passado, né? Então vou refazer a sexta questão para a gente poder entender. Ele pergunta: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes nos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Prossegue. Qual a filosofia ou a teosofia? E aqui a gente tem que fazer outra diferença, né? A filosofia é amor ao saber, né? Amor ao saber, do grego, e é basicamente um estudo das realidades, amor à sabedoria, estudo das realidades empíricas e aparências sensíveis. Então, a filosofia se dedica a estudar, a analisar aquilo que é fato, vamos dizer assim. Já a teosofia, do grego sabedoria divina, se dedica a estudar aquilo que nós chamamos de sobrenatural, né? Então vamos voltar aqui. Qual a filosofia, qual das duas ciências estuda fatos ou estuda sobrenatural? Qual das duas? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver
estes problemas que ele enumerou, as 6 questões. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. De novo, a dicotomia, né? Ou são iguais ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Se são iguais ao serem criadas, por que a gente constata essa diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então, se depende do organismo, achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, um joguete da matéria. Deixaria de ter responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. É a segunda hipótese. É a segunda questão que se pode levantar. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Se elas são desiguais na criação, qual o critério, qual a razão, né, da superioridade inata de algumas? Corresponderá a essa parcialidade, isso faz justiça, isso é de acordo com a justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Nós vamos parar aqui. Aqui nós terminamos o levantamento daquilo que eu chamei a hipótese primeira, que seria a unicidade das existências, né? Vamos colocar assim, né? Então, quando ele conduz o estudo, né, dos fatos em torno de ser a existência única, né, ele acaba por levantar nas 6 questões fatos que estão colocados à nossa amostra, são constatáveis, observáveis, são argumentos fatuais, né, que, de certa forma, nos fazem questionar a hipótese. Né? Em sendo única a existência, né, como é que a gente constata essa diversidade toda? Né? Aptidões diversas, aptidão extranormal, uns maiores, vamos dizer, mais avançados e outros inferiores, medíocres, né? Como uns têm ideias inatas, intuitivas e outros não têm. Né? A tendência que a gente constata, se são únicas, a criatura conta com uma existência só, né? Se é única a existência, como a gente tem essa diversidade de tendências, uns para a virtude, outros para a viciação, né? Por que uns estão mais avançados, outros mais atrasados? Enfim, se é possível pegar uma criatura, né, com nenhum recurso intelectual e transformá-la num gênio, uma pessoa com uma visão excepcional, né, de traduzir em leis físicas, matemáticas, tal coisa, os fatos da natureza. Então, essas 6 questões que ele formula, né, formula em cima dessa premissa. Olha, se são criadas, se a alma é criada junto com o corpo, no momento da criação do corpo, como é que a gente consegue constatar essa diversidade toda? Como é que isso acontece? A conta de quê? Qual é o motivo
né, dessa diversidade. Eu gostaria de chamar a atenção, e ele não se detém em responder às questões, ele não levanta argumentos do próprio entendimento para responder essas questões, ele simplesmente levanta as questões, né? Aqui vale aquela premissa, né? O que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, né? O que nos faz parar para pensar e nos faz avançar são as questões, são as perguntas que a vida nos faz, nos oferece, né? Então, essa é a primeira hipótese, a unicidade das existências, e a gente encontra uma série de questões que Kardec não se detém em responder e que nós, né, sem outra argumentação, temos dificuldades em responder, né? São diversidade, uma diversidade que a gente não consegue explicar, né? O mesmo ponto de partida para todos, né? Em uma única existência, e como é que alguns alcançam um avançamento muito maior em relação aos outros, demonstram virtudes muito mais consolidadas do que outros, né? Nós vamos encerrar a nossa leitura por aqui, porque o tempo está em 37 minutos e nós não conseguiríamos avançar na segunda hipótese. Eu vou deixar a segunda hipótese, que é a da pluralidade das existências, né? Aqui nós vimos a unicidade. Vou deixar para a gente poder batê-la por completo, para não perder o fio da meada, tá? Então nós vamos fazer uma sessão um pouquinho mais lenta, menor, mais curta, melhor dizendo, com o intuito de preservar o restante do texto para a gente poder discutir na integralidade na próxima sessão, tá? Bom, nós reforçamos aos nossos irmãos que o canal mantém aberto, né, o espaço para discussão lá nos comentários. Então, se os irmãos quiserem fazer acréscimo, quiserem fazer comentários, quiserem fazer críticas, sugestões, sintam-se à vontade. E nós gostamos muito dessa interação, desse retorno, para que a gente consiga melhorar a orientação do nosso estudo, tá? Nós encerramos o nosso estudo de hoje renovando a Deus os agradecimentos e ao Mestre Jesus e bons amigos a rogativa, encaminhando ao Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais a rogativa de que se mantenham conosco, né, nos mantendo debaixo da iluminação que nos oferecem, para que nós tenhamos clareza em identificar grandes objetivos que ainda aguardam pela nossa ação. E o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente consiga, enfim, agir conforme a lei de Deus. Que a paz e a luz do Mestre esteja com todos os meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.